Fala galera! Todo mundo sabe que comer frutas é muito mais saudável do que comer doces industrializados como balas e chocolates. Sim, as frutas também contêm açúcar, mas em sua versão natural, conhecida como frutose. Sua principal característica é que quando entra na corrente sanguínea, ela não causa uma liberação elevada de insulina na corrente, como é o caso da glicose. É por isso que a frutose é recomendada para diabéticos e, de maneira geral, para pessoas que buscam uma melhor alimentação. Mas é entediante comer frutas como bananas e maçãs o tempo todo, você pode ter pensado. Mas quem disse que a variedade de frutas não pode surpreender? No vídeo de hoje, falaremos sobre frutas que você provavelmente ainda não experimentou, mas deveria. Olho na tela. Graviola. Esta fruta exótica é mais frequentemente encontrada na América Latina, nas latitudes entre a Argentina e o México. No entanto, hoje em dia ela é bastante cultivada em outras partes do mundo, como a Tailândia e a Índia. O parente mais próximo dessa fruta é a árvore de ylang-ylang, que você pode já ter visto na composição de muitos óleos essenciais. O peso da graviola madura pode chegar a 7 quilos. Do lado de fora, ela é coberta com uma fina casca verde com uns espinhos característicos. Por dentro, sua polpa é suculenta e pode ser facilmente dividida em segmentos, cada um dos quais contém uma grande semente preta. Aqueles que já saborearam esta fruta em comum dizem que ela tem um gosto que faz lembrar uma mistura de morangos e abacaxi com uma acidez cítrica característica. Isso faz com que a graviola combine bem com sorvete com chantilly. Ela também é frequentemente usada como ingrediente principal em milkshakes. Além disso, ela também serve como aromatizante para chás ou ainda usada na produção de cidras. Para completar, dizem que a graviola tem um monte de propriedades úteis. Ela é utilizada para tratar doenças renais e disenteria. O preço do quilo da graviola pelo mundo pode variar de uns 18 a 26 dólares. Ou seja, em alguns lugares, uma fruta dessas pode custar cerca de 65 dólares. Durião. O durio, fruto de uma árvore que cresce principalmente em países asiáticos, é uma coisa que você provavelmente não ficará com vontade de comer ao ver pela primeira vez. O problema é o seu cheiro repugnante, que chega a ser lendário. De acordo com as descrições dos que conhecem essa fruta, o aroma parece uma espécie de mistura de cebolas podres e fedorentas, peixes estragados, esgoto e alho. Esperamos que você não tenha se sentido mal. Não é de admirar que seja estritamente proibido armazenar durios em ambientes fechados. Também é proibido consumir essa fruta em hotéis e levá-la no transporte público. A propósito, no ano passado, houve um incidente engraçado a bordo de um avião de uma companhia aérea da Indonésia. Os passageiros se recusaram a voar em um avião devido a um terrível cheiro na cabine. Logo, constatou-se que havia cerca de 2 toneladas de durios no compartimento de carga. Os clientes da companhia aérea ficaram tão zangados que quase partiram para a briga com a tripulação. Felizmente, a companhia se rendeu sob a pressão e descarregou o lote de frutas exóticas. O resultado disso tudo foi que o voo decolou com 1 hora de atraso. Apesar de tudo isso, no sudeste da Ásia, o durio é considerado uma verdadeira iguaria. Not this guy, though. E as pessoas costumam amá-lo ou odiá-lo. Aqueles mais corajosos que conseguem ignorar o seu cheiro terrível recebem uma surpresa incrível, uma polpa macia e incrivelmente saborosa. O durio é muito macio e doce, e algumas pessoas até o chamam de fruta do paraíso. Além disso, ele é bastante nutritivo. Em média, custa entre 7 e 9 dólares, mas os preços podem variar dependendo da qualidade da fruta. Pândanos. Esta fruta exótica chamada pândanos cresce exclusivamente em áreas com clima tropical quente, mais especificamente na África, na Índia, na Austrália e em Madagascar. Por fora, ela lembra muito o abacaxi por causa de suas inflorescências bizarras, mas no gosto, essas frutas não têm nada a ver uma com a outra. Por dentro, elas se parecem um pouco com o núcleo da terra, não acham? As folhas e as frutas do pândanos têm um forte aroma floral, com notas de frutas e especiarias que são usadas para produzir óleos essenciais especiais. Estes óleos, por sua vez, são usados em perfumes.
O pândanus pode ser consumido fresco, mas ele costuma ser processado termicamente. Por exemplo, fatias de seus frutos são cozidas no leite de coco e depois transformadas em um purê. A massa obtida é geralmente usada como acompanhamento ou como preparação de tortilhas especiais. Além disso, as inflorescências e as raízes dos pândanos são usadas na medicina popular. As tribos locais usam um chá feito com elas em rituais especiais. Na maioria das vezes, o que se come não é a polpa dessa fruta, mas suas folhas, devido ao seu sabor doce e seu aroma agradável. Elas são amadas em toda a Ásia e bastante populares como tempero. Às vezes, elas também são usadas para embrulhar alguns lanches na forma de um envelope. As folhas de pândanos raladas não apenas dão um aroma intenso aos pratos principais e às sobremesas, como também são consideradas um corante natural extremamente popular. Na Tailândia, por exemplo, você pode comprar pães verdes. Eles têm essa cor devido à adição de suco de pândanos nas suas massas. Se de repente você tiver ficado com vontade de experimentar esta fruta exótica, um pote de folhas secas custa cerca de $40. Jabuticaba. Nas florestas tropicais e subtropicais do Brasil, podemos encontrar uma planta incrível, uma árvore perene, cujo tronco e galhos são completamente cobertos de umas frutinhas escuras e redondas. Na aparência, as jabuticabas lembram um pouco as uvas. Porém, são muito maiores. Elas são cobertas com uma fina casca escura e contêm uma polpa translúcida bastante macia. Essa fruta é muito suculenta e tem um refrescante sabor agridoce. No Brasil, a jabuticaba é consumida fresca, principalmente porque estraga muito rapidamente. Às vezes, as frutas são usadas para fazer geleias ou então são fermentadas e usadas na fabricação de vinho e licores. O principal benefício dessa fruta é o seu alto teor antioxidante, que pode ter um efeito positivo no organismo. No Brasil, 1 quilo de jabuticaba custa cerca de $10, quando convertemos do real. Mas em outros países, essa fruta exótica, obviamente, pode custar várias vezes mais devido aos custos do transporte. Quino. O berço desta fruta estranha, que parece um pepino maduro com espinhos, é o continente africano. Hoje em dia, ela também é cultivada na América Central e na Nova Zelândia. A consistência da polpa dessa fruta parece uma geleia, e de acordo com aqueles que a experimentaram, o seu sabor parece o de um pepino maduro e cítrico. Normalmente, o quino ou kiwano não costuma ser consumido sozinho. Na maioria das vezes, essa fruta é adicionada a outros pratos, tanto doces como salgados. Ela pode, por exemplo, ser misturada com pimenta e suco de limão e usada em saladas, ou recheada com frutos do mar ou queijo. O custo dessa fruta pode variar de $2 a $15, mas em geral não é uma fruta cara, mesmo nos países distantes da África. Akebia. O fruto dessa árvore pode variar bastante de cor, do verde claro ao roxo claro. Quando totalmente madura, a casca da akebia ganha uma tonalidade marrom e racha, expondo fileiras de sementes pretas em uma polpa translúcida e gosmenta. Essa polpa doce pode ser consumida fresca, como a maioria das frutas. Sua casca pode ser recheada e frita. A propósito, esta fruta tão curiosa cresce no Japão, na China e na Coreia. O principal benefício da akebia é a sua enorme quantidade de vitamina C, que pode ajudar a reduzir a duração de um resfriado. Essa fruta não costuma custar mais que $5 cada uma. Tomate arbóreo. Esta fruta é originária dos países andinos, como Peru, Equador, Chile e Bolívia, mas atualmente a Nova Zelândia é o seu maior exportador. A casca dessa fruta costuma ser amarga e a sua polpa tem um sabor agridoce. É usada bastante na preparação de sucos, compotas, geleias e molhos para carnes. Além disso, essa fruta é usada como acompanhamento, juntamente com batatas, tomates ou berinjela. Ela custa cerca de $2 por quilo. Pitaia. Esta fruta incomum, que também é conhecida como fruta dragão, imediatamente chama a atenção com sua casca chamativa e suas pontas bizarras. Ela é uma parente comestível dos cactos e cresce em vários países, principalmente nas regiões quentes do sudeste da Ásia, México e até em Israel. As pitaias são bastante grandes e podem atingir um peso de 500 a 700 gramas. A polpa delas é adocicada, muito suculenta e repleta de pequenas sementes comestíveis. Na maioria das vezes tem uma cor branca, mas pode ser também um rosa bem vivo, como, por exemplo, na variedade da Costa Rica. Antes de comer as pitaias, é recomendável resfriá-las completamente para que a polpa fique ainda mais saborosa. A fruta é geralmente cortada ao meio e depois em fatias, ou então é comida na casca mesmo, com uma colher. A fruta dragão não tem um sabor excepcional, mas sempre fica muito bonita na composição de pratos de frutas e outros pratos. O preço médio de uma pitaia é de $6. Feijoa.
Você sabia que esta planta foi descoberta pela primeira vez no final do século XIX no Brasil? Ela recebeu seu nome em homenagem ao cientista português João da Silva Feijó. Hoje em dia, a feijoa é cultivada em um grande número de países com clima tropical. Subtropical. O mais interessante da feijoa é o teor extremamente alto de iodo de seus frutos. Por exemplo, se uma árvore cresce na costa, o teor de iodo em 100 gramas de fruta pode chegar a 35 miligramas. Bem, se a feijoa cresce distante do mar, o iodo nas frutas é muito menor, cerca de 9 miligramas a cada 100 gramas. É bom lembrar que a norma diária de iodo para uma pessoa é de apenas 0,15 miligramas, ou seja, dezenas ou até centenas de vezes menos. O peso de uma feijoa é de menos de 100 gramas. Ela possui uma casca verde comestível e uma polpa leve com aroma de abacaxi, morango e kiwi. A feijoa geralmente é consumida fresca, às vezes é moída e misturada com açúcar. Essa fruta também pode ser cozida ou usada para conservas, geleias e também compotas. Além disso, ela pode ser adicionada em saladas ou em alimentos assados. O preço médio mundial desse produto tão exótico é de cerca de $6 por quilo. Bom, galera, isso é tudo por hoje. Até a próxima. Tchau!